Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo a Tito, capítulo 3 de Tito. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. E ali ele pede que todo mundo respeite as autoridades da terra. Porque se não respeitar as autoridades da terra, respeitando ele já perseguiu, se não respeitasse, como que ia ficar? Então Paulo tem essa prudência, tem esse cuidado, exortando todos a obedecerem, a serem obedientes. Isso incomodava demais as pessoas daquela época, porque os cristãos eram obedientes, eram dóceis, tornavam pessoas dóceis. Mas o que eles mais incomodavam é que eles não mais seguiam determinados rótulos que a sociedade seguia, determinados princípios que a sociedade seguia. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosas, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Senhor, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Bom, aqui ele mostra que nós já fomos bem complicados anteriormente, ainda somos, e precisamos nos aperfeiçoar para tirarmos essas concupiscências da nossa vida. Sermos mais sóbrios, mais amigos, aqueles que compartilham, que trabalham para o bem. Mas, a partir do momento que Paulo encontra com Jesus e pela caridade de Deus, ele, como ele diz ali, ele tem essa oportunidade de conhecer Jesus, de estar frente a frente com Jesus, embora em espírito, e caminhar dali para frente com as ideias renovadas, com as ideias purificadas para um novo patamar de entendimento, para uma nova compreensão. E ali ele fala que não foi por justiça. Deus permitiu que Jesus aparecesse a ele por misericórdia, para fazer uma lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Olha que interessante. A gente fazer essa lavagem da regeneração, desde que Jesus veio ao mundo, tem aqueles que têm a oportunidade de se regenerar. E com isso, a gente vai fazendo essa regeneração, a gente vai se renovando para santificar nosso espírito, para que nossas ações sejam realmente produtivas e refaçam-nos para grande empreendimento do amor que deve existir em nossas vidas. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Jesus derramou sobre ele muitas graças, mostrando o caminho da salvação, o caminho da redenção, e ele passou a compreender que ele era um herdeiro da esperança da vida eterna, um herdeiro da esperança da vida em plenitude no plano espiritual. Essa compreensão de Paulo o marcou de tal forma que ele muda-se totalmente. De doutor da lei, de uma grande promessa para as autoridades judaicas como um futuro grande legislador, grande orientador do povo hebreu, para um exímio cristão, vivenciando cada detalhe da lei que deveria ser vivenciada. Essa transformação de Paulo, certamente uma das mais belas a nos mostrar ao Evangelho. E a outra, tão grande quanto, foi de Maria de Magdala. Maria de Magdala, então, ela se transforma tanto que mostra para nós um caminho de redenção inigualável. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ter uma palavra fiel, ter uma palavra sensata,
ter uma palavra firme e procurarmos ser proveitoso para ajudar que outros também adentrem o caminho do bem, para que outros começem a ver as boas obras, aderirem às boas obras e passarem a fazer as boas obras externamente, nas ações de cada dia, mas principalmente em seus corações. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque não são coisas inúteis e vãs. E aí Paulo traz para ele ter cuidado para não debater coisas que não adianta. Querer debater a lei, querer debater qualquer árvore genealógica, qualquer situação assim, traria muito mais problemas, porque isso para o judeu era fundamental, mas para os gentios não queria dizer nada. Eles queriam compreender o Evangelho, queriam se esclarecer com o Evangelho para seguir o Evangelho. Já os judeus queriam outros caminhos de entendimento, de explicações, que nem sempre as pessoas estavam preparadas para dar. Ao homem herege, depois de uma e outra de uma estação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então aquele que está fugindo das regras da igreja, deixando de seguir os princípios estabelecidos pelo grupo, pela comunidade, chame a atenção dele uma vez, chame duas, três, mas a partir dali evite-o. Afaste-se dele. Não adianta tentar conversar, não adianta tentar explicar, porque ele já está condenado em si mesmo. Quando te enviar Artemas e Tíquico, procura vir ter comigo em Nicópolis, porque deliberarei invernar ali. E aí Paulo fala que ele vai mandar esses dois trabalhadores até ele, e assim que eles chegarem, que ele fosse até Nicópolis, onde ele conversaria com ele, passaria novas informações, porque ele ia passar o período do inverno em Nicópolis. E o período do inverno era complicado de se viajar naquela região, porque comumente cai neve, muita neve. E para a navegação é um período bem perigoso. Acompanhe com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Ele já tem o cuidado desses dois senhores, que já, pelo jeito já estão bem envelhecidos, e ele pede para que não deixar faltar nada para eles. Procurar arrecadar alimentos, arrecadar o que for necessário, para que eles tenham como se sustentar. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. Todo o cuidado que Paulo tinha de orientar as pessoas, procurar orientá-los para que seguissem o caminho das boas obras, o caminho cristão, para que procurassem fazer o máximo possível pelo bem-estar da comunidade onde eles estavam, mas sempre buscando purificar o seu espírito pelas ações que deveriam tomar, pelas atitudes que deveriam ter condizentemente com as necessidades de cada um. Paulo foi um gigante nesse trabalho de transformação de coração, transformação de sentimentos, onde todos deveriam e devemos procurar interiorizar valores, interiorizar sentimentos, para nos fazermos realmente melhores, para sermos aqueles que trabalham e edificam o Evangelho em nossas vidas, em nossos corações, e podermos então ajudar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos procuram. Tenhamos força e coragem. O trabalho não é fácil, o trabalho não é simples, conforme o Paulo mostra, e a vivência do nosso dia a dia demonstra para nós as dificuldades inerentes a uma transformação íntima, a seguirmos plenamente o Evangelho. Mas o esforço, conforme está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, segundo os esforços que faz para domar suas más paixões. Às vezes a gente não conseguiu domar, mas a gente se esforçou para domá-las. Nesse sentido, vamos estar crescendo e nos aproximando daqueles espíritos bons e puros que trabalham em nome de Jesus. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e nos fortalecendo a caminhada para estarmos melhores ao longo da nossa existência, estarmos melhores nas realizações do amor e da paz em nossas vidas.